Oi, gente! Tá começando mais um Nosso Olhar aqui na Ubra TV, também no YouTube da Ubra TV. Perdeu às 8 da noite no domingo? Assiste pelo YouTube da Ubra TV. Eu sou a Juju, tô aqui com Bruna. Oi, gente, muito boa noite. Com a Sabrina. Olá. E também com a Milena, time completo. E a gente volta ao estúdio da Mix. Verdade. O programa mais itinerário do rádio gaúcho, não, da TV gaúcha, rádio, né, estúdio, me compliquei aqui, porque a gente tá sempre num lugar diferente, agora a gente volta pra cá, mas em breve, vamos deixar o pessoal aí com o gostinho de quero mais, curioso, estaremos num estúdio só nosso, que tá sendo preparado. Tô ansiosa já. E é muito lindão. E se tu quiser daqui a pouco levar o Nosso Olhar, né, para algum lugar legal aí, entre em contato com a equipe comercial da Ubra TV e a gente com certeza vai bolar alguma coisa bem legal para todo mundo, né? Quero. Mas não tão legal é o assunto que a gente vai abordar hoje, né? A gente tinha pensado em outras coisas. Eu nem vou falar o que a gente tinha planejado, né, falar nesse episódio, porque eu acho que esse assunto vai dar muito pano para manga, porque é um assunto que está dando muito pano para manga no Brasil inteiro, que é a questão daquele empresário. Eu acho que a gente não precisa nem citar o nome, né? Que o pessoal já deve estar sabendo. Se você não está sabendo, eu até trouxe os dizeres dele aqui. Aquele empresário que falou nas suas redes sociais que Deus me livre uma mulher CEO. Né? E eu acho que a gente pode trazer, né, exatamente as aspas dele, exatamente, porque ele é esse empresário. E quem ele é também, né, Juju, pra gente entender o peso negativo que teve essa fala, se tratando de uma pessoa que estava ocupando esses cargos, né? Exatamente, porque ele é um empresário que estava à frente de um grupo de educação, o que chama muito atenção também, né, nesse caso. E também era do conselho de uma empresa bem grande, bem expressiva do ramo de lingerie, né? Que justamente uma empresa feminino. Que tem um público feminino. E nessa empresa de educação, ele tem uma sócia que agora veio a assumir o cargo dele, que é uma mulher, né? A sócia dele já teve que ouvir isso, assim, de cara. Mas ele foi perguntado alguma coisa no Instagram, né? Sobre... Eu até vou ver, tem a pergunta aqui, ó. Se a mulher dele fosse... Se a namorada fosse... Isso. Se eles estariam noivos, né? Exatamente. E ele respondeu o seguinte: Deus me livre de mulher CEO. Salvo raras exceções, eu particularmente só conheço duas, essa mulher vai passar por um processo de masculinização que invariavelmente vai colocar meu lar em quarto plano, eu em terceiro plano e os meus filhos em segundo plano. Vocês não fazem ideia da quantidade de estresse e pressão envolvida em uma cadeira como a minha. Fisicamente, você fica abalado, psicologicamente, você precisa ser muito, mas muito cascudo para suportar. Na média, essa não é o melhor uso da energia feminina. A mulher tem o monopólio do poder de construir um lar e ser base de uma família. Um homem jamais seria capaz de fazer isso. Para que fazer a vida dessa mulher pior dessa forma? O mundo começou a desabar exatamente quando o movimento feminista começou a obrigar a mulher a fazer papel de homem. Hoje vejo um bando de marmanjo encostado, trabalhando pouco e dividindo conta com mulher. Eu entendo que temporariamente pode acontecer. Eu mesmo já passei por isso no passado, mas tem que ser algo transitório. Homem que tem condições de bancar sua mulher e não o faz, está perdendo o maior benefício de uma mulher, que é o uso da energia feminina nos lugares certos, lar e família. Quem quer começar? Eu acho que o contexto, trazer o contexto é importante, porque só essa frase do Deus me livre mulher CEO, eu acho que não teria toda essa repercussão, porque assim, ele está falando de uma condição pessoal. Sim. Né? Foi perguntado, estaria noivo, casaria com a mulher CEO? Não, Deus me livre de mulher CEO. E talvez eu pensasse a mesma coisa em relação ao homem. Deus me livre de homem CEO, né? Em função carga horária, do estresse, da tensão. Então, assim, acho como posição pessoal falar das suas escolhas particulares de relacionamento. O problema, acho que foi todo o embasamento que ele deu para essa ideia inicial.
E também pela posição. Eu acho que isso é uma coisa que a gente comenta e conversa, né? Quando eu vou falar com as pessoas dentro das empresas, tem uma questão de cargo, de posição que tu tá e tu tem uma responsabilidade sobre isso. Então, ele é não só um CEO, ele é um cara que se coloca como um influenciador dessa área de negócios. Um palestrante. Um palestrante e que assumiu, inclusive, um grupo relacionado à educação para a área de negócios. Então, essa ideia de que uma mulher CEO tem uma masculinização. Bom, quando tu diz que é masculinização, então quer dizer que uma postura talvez de autoridade, de firmeza... de tomar decisões até, né? Decisão, seja dos homens. Então, assim, é o pensamento que ele tem. Eu acredito que seja a convicção sincera dele. A questão é que tem uma repercussão porque ele está em ambiente de tomada de decisão. Ele fazia parte de conselhos, convidado a conselho de administração. Então, esses lugares disseram, tá, mas é essa mentalidade que a gente quer para o mercado que a gente trabalha? Não. Então, ele foi retirado. Então, assim, enquanto posição pessoal... Cada um tem a sua, agora, né? Porque eu não quero também ficar que a gente fique, assim, numa posição de patrulha, assim, né? Eu não gosto de patrulha nem de ser patrulhada. Então, mas é isso, assim, pensa o que quiser e sente o que quiser. Agora, o que tu faz com o que tu pensa, o que tu faz com o que tu sente, faz diferença. E no caso dele, ele tem acesso, né, a isso, ele é um influenciador, ele é um palestrante, e aí ele arcou com as consequências. Exatamente. E eu acho que é bem interessante isso, assim, porque realmente o mais complicado é essa questão dele ser influenciador, porque assim, tu quer pensar o que tu quiser, é teu direito. Agora, o momento que tu tá expondo isso, tu vai ouvir o que as pessoas quiserem também. E assim, eu acho que a gente ainda luta por tanta coisa, né? E vir um cara que tem essa posição de educador também. Eu fui atrás, gente, e... eu vou abrir esse número, porque é público, é fácil de encontrar na internet, mas uma palestra dele custa de 50 a 70 mil reais. E é uma palestra que ele foca, segundo o que dizia no site, em gestão, liderança, empreendedorismo e várias coisas. Só que, além dessas falas problemáticas, ele já teve outras falas problemáticas anteriormente, né? E aqui tem uma coisa só... que eu achei uma parte que ele fala que, cadê? Destruir um lar, aqui, vocês não têm noção a quantidade de estresse e pressão envolvida em uma cadeira como a minha. Fisicamente você fica abalado, psicologicamente você precisa ser muito, mas muito cascudo para suportar. E eu vi um casal que eu gosto muito de acompanhar no YouTube, o Leon e a Nilce, sabe? E a Nilce falou, poxa, tu não tem noção como a gente tem que ser forte e cascuda para aguentar estar nesse lado de sofrer assédio moral, assédio sexual, de ter que lidar com esse tipo de gestores, em alguns casos, né, que realmente consideram que a mulher não tem capacidade, porque é isso, né? Eu acho que até casa um pouco com o que a gente começou a falar no último episódio, sobre o papel da mulher, né? Porque a mulher tem mais trejeitos para o trabalho do lar, porque é isso e aquilo. E ele fala que de uma forma, porque energia feminina, porque não sei o que... Não é o melhor uso da energia feminina. Não é o melhor uso. E qual é o uso da energia feminina? E assim, ele não quer estar em quarto lugar, os filhos em segundo, a casa em terceiro, uma coisa assim, né? Mas é isso que ele faz, então, com a família dele. É isso. Quando tem uma fala, a gente vai falar, uma fala machista como essa, né? Aí eles podem, né? O CEO, né? Pode estar fora de casa 12 horas, 18 horas por dia, chegar só para dormir, se chegar, aí pode. Aí esse CEO, que nem ele fala, esse papel, não vai dar atenção para os seus filhos? Não, sabe? Então, eu acho que hoje, na minha visão, foi uma fala tão ultrapassada, parece que eu fui ouvir o meu avô falando, sabe? E é um cara jovem, né? Um cara jovem com este pensamento e ele dá diversas palestras. Se vocês forem, eu não sei, nunca fui, mas numa palestra dele, metade vai ser mulher que está lá, que se decepcionou com a fala dele, porque as mulheres estão buscando... né? Eu, há 20 anos atrás, eu buscava esse de ser o CEO de alguma empresa, claro, sabe? Eu queria isso. Hoje eu já não tenho mais essa pretensão, que eu tô cansada. Mas as mulheres mais jovens querem isso pra vida, sabe? Que coisa boa. Tu tá no início de uma construção de carreira e tu ouve uma coisa dessa, né? E querem, e tem capacidade. E tem capacidade pra isso. E só uma coisa, assim, que eu amei, até compartilhei no meu Instagram também, que foi um publicitário
daqui do Sul, né? O Fábio Bernardi escreveu uma coluna sobre isso, eu adorei. E tem uma parte que ele fala assim, ó. Porque a energia masculina de muitos pais, ainda bem, também já está no lar e na família. Um homem falando, um pai, um marido, né? E, por fim, ser CEO não é sobre ser cascudo ou suportar absurdos, e sim sobre fazer o que uma mulher tem que colocar em primeiro plano, é ela mesma. Desculpa, isso aqui é a chamada. O que uma empresa na qual você e seu time não precisem ser cascudos e suportar absurdos. Então, um CEO de verdade cria bons relacionamentos para ti não ter que ser o cascudo e brigar com as pessoas, sabe? Então, eu acho que ele está misturando muito. Não, eu fico pensando que a gente melhor, assim, na nossa discussão, não personalizar tanto, assim, né? Eu acho que ele é o ponto de partida. Porque senão parece que é um caso isolado. E não né? é. E a gente não quer, assim, massacrar o fulano. Porque, realmente, eu acho que ele pode pensar o que ele quiser e vai arcar com as consequências na vida dele, assim. Mas pensar o quanto é representativo de uma parte do pensamento da nossa sociedade. Porque eu tenho certeza que tem mulheres que também concordam com ele. Claro, então, nós com certeza. aqui entre 4 mulheres que discordam, acham que ele está com um pensamento ultrapassado. Mas eu também vejo nas redes sociais mulheres que defendem esse mesmo tipo de pensamento. Então, por isso que eu sempre me posiciono no sentido de escolha. Se é escolha, faz o que tu quiseres com a tua escolha. Né? Se ela atinge a ti, na tua vida privada, tua vida particular, pensa o que tu quiser e toma a decisão que tu quiser. Casa com esse, com aquele, não casa, enfim. Acho que está tudo dentro desse sistema. Agora, quando tu assume isso formalmente, tu tem cargos, tu vai arcar. Eu acho que é questão da consequência. Vai arcar com as consequências. Se está à frente de empresas, de organizações que se pretendem inovadoras, né? Pensando no futuro, como são as empresas que ele se relaciona, aí ele vai arcar com as consequências que não, talvez eu precise pensar, porque foi essa justificativa até que se deu de um dos conselhos em que ele foi afastado. A gente entende que ele precisa se afastar para refletir um pouco, né? Ou ele não representa o que a gente quer comunicar. Porque eu digo, eu segui ele aqui, na verdade, continuo seguindo, né? E passei a seguir assistindo uma live que ele estava falando sobre empreendedorismo, que ele contou a história dele, que é uma história bem bacana, de foco, de superação, de começar com pouco, de como é que ele fez uma startup, como é que ele vendeu, como é que ele criou outra, como é que ele vendeu. Me interessou essa parte. Então, assim, eu não gosto do pensamento maniqueísta, assim, o bem e o mal, né? Não, ele tem coisas que eu acho que ele vai ter que repensar e se atualizar. E fico pensando, até nós aqui falando, daqui a 1 ano eu posso estar pensando diferente do que eu estou pensando. E, bom, vou ter que responder por isso, mas permitir que ele mude o pensamento, né? Ele vai aprender com a situação. E ele falou um cara inteligente, burro, ele não é. Então, porque isso que me pega, sabe, um pouco, assim. Eu entendo que tem pessoas que o conhecimento não chega, que falta vivência, que falta informação, que falta tudo. Mas quando tu pega um cara que ele diz no currículo que fez cursos no mundo e fez vivências, não sei o quê, e daí apresenta opiniões assim... Não é o ensino formal que dá convicções Não. Claro que não, mas eu digo assim, ele tem acesso à internet, ele pode ler outras pessoas, tipo, ele pode ver outros pontos de vista, entende? Eu tô aqui de advogado do diabo, assim, né? Não, porque é isso que me pega, sabe? Às vezes é uma pessoa que, tipo, não tem acesso nenhum, sabe? Não só de estrutura básica de ensino, assim, mas de, tipo, vivo numa caverna, sabe? Não sei como que é... Ou uma pessoa mais velha, que daí também tem toda a questão dos costumes de época, enfim, que vai acabar passando adiante. Mas esse é um cara que... Esse tipo de pessoa, assim, né? me pega, sabe? Que eu penso, pô, tu podia, sabe? Tu tem as ferramentas. Sim, e ele falou do trabalho pesado, e daí aqui eu faço, que nem a Sabrina falou, poxa, trabalho pesado. Nós, mulheres, nós temos vários trabalhos. Não é só o trabalho no trabalho formal, não é só ir trabalhar. Quer dizer, você tem a casa, você tem os filhos. Ainda que haja divisão de tarefas, eu acho que é básico. Eu acho que pai não ajuda, pai faz seu papel. Eu acho que é básico. Mas, poxa, a gente também tem um monte de coisa que a gente tem para cuidar, sabe? Então, quer dizer que tem mulheres que preferem, muitas vezes, Juju, ficar em casa cuidando dos filhos. Claro, e aí entra outra coisa. É a escolha. A mulher tem que ser livre para escolher ser quem ela quer e não
não o que a sociedade espera. Tem mulheres que não querem ser CEOs. Tem mulheres que querem ficar em casa cuidando dos filhos. Talvez tem mulheres que vão julgar e vão dizer, não, tem que ser CEO. Não tem que, a mulher tem que ser livre, ter liberdade para escolher se ela quer ser CEO, se ela quer cuidar da casa, se ela quer ajudar o marido no negócio, se ela não quer. É que nem a Sabrina falou, não é a gente que tem que ser patrulha e dizer, não, agora o lugar de mulher é numa empresa, o lugar da mulher é em casa. Graças a Deus, a gente hoje pode escolher. Tinha uma época que não podia, né? Que já era mulher em casa, uma penca de filho, o marido sai para trabalhar. Então, primeiro, a mulher tem que ser livre para escolher o ambiente e o posicionamento que ela quer estar. E eu acho que o homem também tem que entender, e aí essa fala me parece menosprezar um pouco. Ah, vocês não sabem o quanto é difícil. O homem sabe o quanto é difícil. Eu venho aqui, eu trabalho, eu levo meu filho na escola, eu busco meu filho da escola, eu faço minha comida. Eu sempre digo isso aqui e não é ressentimento, mas é verdade. Eu nunca tive rede de apoio, sempre fui eu, meu marido e nosso filho, nunca tive rede de apoio e faço tudo isso. Pra mim também tem dias que eu chego em casa, pelo amor de Deus, eu queria uns 5 dias de folga. Então o homem também não sabe muitas vezes o quanto é extenuante pra mulher trabalhar e ter outras tarefas que também dependem dela. E o homem muitas vezes acaba se envolvendo um pouco menos. Falando de filho, tem uma fase da vida da criança que ela quer mais a mãe, isso é natural, não é porque o pai não é presente, é porque ela quer. E essa mulher continua trabalhando. No meu caso, continuei, porque para mim eu me realizo trabalhando. Continuou trabalhando, continuou cuidando do filho, faz a comida, faz toda a função. Então, são várias coisas que também cansam. E mais, se a mulher vive, por exemplo, em um relacionamento onde talvez a renda dela é maior e ela que saia para trabalhar e prefira ser assim, se é um consenso no casamento, também tá tudo bem. Se essa mulher sai para trabalhar e o homem que vai cuidar mais da casa, vai cuidar mais dos filhos, isso não vai fazer ele menos homem, isso não vai fazer ele menos protagonista, mas é um papel que tem que estar de comum acordo numa relação. Exatamente. A repercussão toda vem porque, de alguma maneira, a gente já ouviu isso que esse CEO falou agora. E daí, quando ele vem e ele tem um espaço muito grande, a reação foi proporcional ao espaço pela influência dele, porque, né? assim, eu já ouvi de amigos meus, pessoas que eu gosto, que eu convivo, e que disseram assim, porque a fulana é o homem do casal. O que ele estava querendo dizer? Que ela era provedora do casal. Isso. E daí, porque tem intimidade, eu disse, não, só um pouquinho. Tu quis dizer que ela é a provedora do casal. Não, é isso. Tá, não, então começa a falar diferente. Vamos trocar essa forminha de falar aí. A gente é muito recente essa transição toda que a gente está vivendo, e em termos de vocabulário, mais ainda. Então, é uma chata. Eu sou chato com os mais próximos, eu sou mais chata ainda, assim, né? Mas se fala sem perceber. Assim, a fulana é o homem do casal. Não, ela não é o homem do casal. Ela é a provedora deste casal. Temporário ou não, eu acho que é bem isso. Se a combinação tá beleza, se a noiva, né? E se a mulher não é a provedora, e é uma exato, o que importa é o que a mulher sente, não o que a sociedade pensa, o que ela se sente bem. Espera, não é uma condição que foi imposta a ela, e sim que foi decidida, ela decidiu ocupar esse papel. Eu acho que a gente pode constranger muito também as mulheres, assim. Eu já pensei sobre isso, de quando a gente fala muito dessa posição de estar trabalhando e conciliar e de eu não estar massacrando a mulher que optou realmente por estar em casa e fez um mas eu ia dizer isso, eu super entendo quem escolheu ficar em casa, porque eu também gosto de ficar. E tem não muitas é isso. mulheres que eu também adoro. Eu também adoraria ficar em casa, inclusive. E tem coisas que são muito contraditórias, sabe? Porque ao mesmo tempo que é tipo o trabalho, essas pessoas, né? O papel, o trabalho da mulher é estar em casa, energia feminina, com os filhos, não sei o quê, como a única escolha, né? Que é justamente o que a gente tá falando que não é. E ao mesmo tempo, tem uma coisa que acontece muito, e qualquer advogado pode nos falar, que às vezes um casal fica 30 anos juntos, tiveram 3 filhos. Essa mulher nunca trabalhou fora, mas criou as 3 crianças, era responsável por toda a casa, e daí na hora da separação, muitas vezes... Sai com uma mão na frente e outra atrás. É isso. Porque o trabalho de casa é invisível, ninguém vê, mas é importante. Reverter isso. Não, com certeza. Isso aí, mulheres, vocês conseguem. Isso na justiça é metade dos bens. Muito. Com certeza, muito. Isso aí é muito... Esse entendimento, assim, concretamente, o dinheiro pingou onde? Aqui nessa conta. Mas quem é que viabilizou o suporte para que pudesse ter essa entrega de trabalho? Bom, tá aqui essa mulher atuando no seu papel. Isso tem discussão já, né? Isso já é lei, né? E também falando ainda dentro da coluna do Fábio, que eu adorei, que dele falou, o que uma mulher tem que colocar em primeiro plano é ela mesma, sabe? Isso aí, a gente luta tanto há tantos anos, né?
Porque sempre foi assim, a gente gera até uma culpa, né, na mulher, mãe. Ai, tem que pensar só no filho. Não, eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que pensar em mim, sabe? Não deixa de ser um indivíduo, eu tenho né, que depois pensar em mim. Então, no momento, assim, seria maravilhoso se eu pudesse ficar em casa com meus filhos. Mas também, será que eu não vou ficar em depressão se eu ficar só em casa? Será que eu não vou sentir falta porque eu gosto de trabalhar? Sabe? É uma escolha. Daqui a pouco, por exemplo, uma amiga minha agora também teve filho e tá em casa. Ela hoje não tem necessidade de sair, ela é arquiteta. Daí eu falei, tu não sente falta? Ela me olhou, não. Que bom, coisa boa. Ela tá feliz, ela vai ficar em casa cuidando do filho. Mas quem falou isso me foi um homem, né? Eu acho, às vezes me parece curioso também. Imagina um homem dizendo, a mulher que tem que pensar nela em primeiro lugar. Eu acho que mulheres podem mais falar de mulheres do que um homem dizer, que mulher. E eu acho que tudo são momentos da vida. Quando eu tinha 20 anos, eu não tava nem aí pra nada, só pensava em mim, porque eu só tinha a mim. Hoje eu tenho minha casa, tenho meu marido e eu tenho meu filho. Eu não consigo mais pensar só em mim. Hoje a minha prioridade é o meu filho. Ele tá em primeiro lugar. Infelizmente, se eu precisar abrir mão de algo por ele, eu vou fazer. E eu não vou, quando ele tiver lá os 30 anos dele, jogar na cara e dizer, eu parei de trabalhar por causa de ti. Porque foi uma escolha minha. Minha irmã fez essa escolha. A minha irmã é arquiteta. Até eu pensei, será que tu conhece minha irmã? Minha irmã é arquiteta e escolheu ficar em casa cuidando das meninas. Eu olho pra ela num primeiro momento e fiquei, como assim? Ela é uma baita profissional, super atuante, não tava mal, tava no hype da carreira e decidiu. Agora, esse fim de semana a gente se viu e ela já falou, mano, eu tô sentindo uma falta de voltar a estudar. Tá tudo bem. A cabeça dela agora talvez quer, mas tu também não pode olhar pra uma pessoa, talvez que tá super bem performando na carreira e dizer, tá, e teus filhos? Ou o contrário, ou tá naquele início ali, acabou de ganhar filho, tá no primeiro filho, e dizer, não, mas vamos lá, tua carreira, teu filho vai crescer e aí depois tu vai dizer o quê? Que tu parou a vida por ele? Não, filho não pode parar a vida. Eu acho que tudo são realidade, cada um, cada pessoa, uma pessoa, cada momento de vida é um momento de vida, né? E de novo, esse cara falou isso, beleza, ele é um homem falando, a mulher tem que se botar em primeiro lugar. Ele tá na pele de uma mulher para saber o que passa na cabeça de uma mulher, ele sabe como funciona o cérebro de uma mulher com filho, uma mulher com carreira, uma mulher que ama o que faz, mas também uma mulher que ama cuidar da família dela, ama ter tempo de qualidade com a família dela, sabe? Então, eu concordo em gênero, número e grau com isso que tu mas falou, no momento que tu decidiu, tu tá falando que tu priorizou o teu filho. Sim, tu foi tá uma escolha pensando em minha. ti. Sim. Em ti, tu entendeu? Então, tu tá te priorizando. A tua escolha como mulher, como mãe, é priorizar o teu filho. Sim. Tu tá escolhendo, então, é Sim. do teu coração, então é sobre ti. Sim, não é é sobre que mim. alguém disse que é pra te cuidar, Sim. entendeu? É sobre isso que eu tô falando. Então essas questões de escolhas. Por exemplo, o pai do meu filho, eu tenho certeza, ele abre mão de qualquer coisa pelo meu filho, pelo nosso filho, Sim. né? Então, ele é um homem. Então, não é porque tu é mulher que tu vai priorizar exato. o teu filho. Sim. É pessoas que pensam na família em primeiro lugar. Sim. Seja homem ou seja mulher, seja avô, seja avó. Tem várias avós que Sim. param tudo para cuidar dos seus netos, por exemplo. Então, tu escolheu Sim. porque tá no teu coração. Então, tu tá te priorizando. É que às vezes quando as pessoas ouvem pode parecer uma coisa mais mulher, seja egoísta, eu também, pense para só em tudo. você. Eu acho que todo mundo Não, e que tem uma filho, né? coisa que ele... São composições familiares, né? A gente tem hoje composições familiares que têm relações, né, homoafetivas, que tu vai ter 2 pais, tu vai ter 2 mães. Então, tudo isso tá em debate nesse momento. sim. E é muita transformação e é muito recente. Então, de uma certa forma, de novo, assim, bem advogado do diabo aqui, mas quando ele fala da masculinização da mulher, teve um momento em que realmente se via isso. Porque quando se teve entrada no mercado de trabalho, se tu não tivesse uma conduta similar aos teus pares, tu não teria nem espaço. Mas quem eram os teus pares? Em muitos lugares ainda são. Quem são os teus pares? Tem várias profissões que as mulheres se colocam numa postura mais então, o que a gente tem como masculino, né? Para tu teres modelos que são femininos nesses ambientes que foram predominantemente masculinos. Então é uma discussão que a gente vai fazendo de encontrar espaço, encontrar um jeito próprio, um tom próprio de fazer as coisas. Isso é de agora. Claro. Né? E tem uma outra coisa que a Nilce falou até, e eu fiquei pensando, porque é exatamente isso. Na minha realidade, assim, a minha avó materna sempre trabalhou. E eu imagino que a minha mãe também sempre trabalhou. Então, assim, na verdade, essa coisa de que o papel feminino era, ficar em casa cuidando dos filhos enquanto o marido ia trabalhar fora, é uma coisa que, assim, algumas pessoas podiam se dar a esse luxo de acontecer isso. Porque nas outras situações, principalmente em classes mais baixas, né, a mulher também. Então, a mulher
mulher estava trabalhando fora, estava cuidando da casa, estava cuidando dos filhos e o marido trabalhava fora, né? Então, assim, na verdade, o que me parece que esse tipo de pensamento é dizendo, eu não quero me envolver com casa nem com filho. Isso é coisa da minha mulher. Sim, mesmo se ela trabalhar. Exatamente. Mesmo se ela trabalhar isso é o que a gente vê, né, gente? Eu não sei vocês, mas assim, sei lá, a cada 100 pessoas que eu conheço, a mulher que trabalha fora tem que cuidar de toda a logística, toda a questão dos filhos, da casa, né, trabalha tanto quanto o marido, o companheiro. Então, é essa luta que a gente fala, realmente dividir. A expressão que ele usa é: a mulher tem um monopólio do poder de construir um lar e ser base de uma família. E eu tenho certeza que muitos homens acreditam nisso. E a questão é o trabalho de formiga, claro. assim, de desconstruir essa ideia. Não sabe fazer? Eu também não sabia, não aprendi. Eu não vim assim com o meu cérebro pronto para tocar falda. Eu senti alguém tinha que trocar. Vai tu ou eu? Vou eu? Então tá. Mas na próxima pode ser tu. E vai errar. Lá em casa, eu no início, eu tinha medo de dar banho no meu filho. E eu dizia, vai tu dar banho. Não tá, não, mas tu pega com dia. Não, vai tu dar banho. Segura melhor, eu não quero. Faço outra coisa, divide. Eu não acordava de madrugada. Acordava pra dar mamar. Depois que eu não dei mais mamar, o meu marido que acordava de madrugada. E hoje ainda, se eu falo isso no meio de mulheres, principalmente, que nem a gente falou, mulheres, mas elas ficam assim, parece que, meu Deus, que horror. Eu digo, qual o problema? O Júnior acorda, eu sigo dormindo. Né? Mas o teu marido não trabalha. Trabalha bastante. Que nem tu, no caso. Ele acorda e tá tudo bem. E durante um bom tempo acordou, mas parece que talvez tá diminuindo um pouco a masculinidade dele. Ou eu escuto coisa tipo, ai, sério? Mas qual é o problema? E eu não escuto isso dos homens, eu escuto isso das mulheres. E tem aquela aí coisa... me assusta, eu digo, mas claro. Qual é o problema? E tem aquela coisa, então, entendeu? Nossa, mas ele é um pai incrível, ele é um baita pai. Ele é um pai? Ele é um pai, né? Bate aqui, me bate aqui. Mas, gente, o papo está muito bom e a gente continua, a gente precisa ir pro intervalo, mas daqui a pouquinho a gente tá de volta. Não sai daí que a gente vai continuar com esse papo aqui no Nosso Olhar. Estamos de volta, esse é o Nosso Olhar na Ubra TV, todo domingo, 8 da noite. Eu sou a Juju, tô aqui com a Bruna, com a Sabrina, com a Milena, time completo. E a gente tá falando, né, a gente acabou, tínhamos pensado em outra pauta, mas tem coisas que acontecem e a gente vai acabar precisando falar sobre elas. E a gente tá falando, você que perdeu o primeiro bloco, sobre o caso, né, que, enfim, essa semana se falou muito sobre isso, sobre o caso do empresário, né, que disse que, Deus me livre, mulher CEO, a minha mulher, ele estava se referindo, no caso, respondendo uma pergunta. E a gente estava falando sobre toda a fala problemática que ele teve nesse caso, mas ele já é uma pessoa que teve outras falas problemáticas. E, inclusive, eu estava lendo também que o perfil do LinkedIn da empresa tem alguns comentários, né? Não só ali no LinkedIn, mas é um dos lugares que se achou, se encontrou alguns comentários, né, dizendo que a empresa, esse grupo de educação, ele era um ambiente tóxico, tinha muitos problemas de assédio moral, que, enfim, coisas desse nível, assim, porque há um tempo ele falou que para ele, né, na empresa dele, no trabalho dele, nos funcionários dele, as pessoas precisariam trabalhar 80 horas semanais. A gente, hoje, a base é de 44, né, horas semanais. Isso daria, essas 80, uma média de 12 horas por dia, né? Para uma pessoa que tem que viver também, dormir, se alimentar, se locomover, né, até o trabalho, enfim. Então, isso já foi muito complicado. A outra coisa que falavam nesses comentários é que a empresa existe uma romantização do trabalho exaustivo, que é uma coisa, eu acho que de um tempo para cá virou muita pauta e as pessoas têm discutido cada vez mais, né? Até porque a gente, de uma forma geral, as gerações mais novas, então nem se fala,
tá lidando com o trabalho de uma forma diferente, tá lidando com a qualidade de vida de uma forma diferente, né? E porque a gente cresceu, eu acho, eu imagino, né, que vocês também, com essa coisa na cabeça que a gente tem que trabalhar muito, que pra tu ser alguém, tu precisa trabalhar a exaustão, tu precisa fazer muito, tu precisa entregar mais, né? E esses ambientes competitivos e tudo mais acabam sendo muito estressantes e resultando numa epidemia de burnout. Nunca se falou tanto sobre isso. Na verdade, é um termo. Acho que a Sabrina, como psicóloga, eu fui descobrir não faz muito, né? Porque agora eu acho que não tem quem não saiba, talvez, o que é o burnout. Agora tem nome, digamos assim, para as coisas, né? Exatamente. Antes não se sabia. Eu acho que é importante, agora né? Ainda bem que dar tem, nome né? aos bois, assim. As pessoas até ficam, por exemplo, aqui fazendo um paralelo, o TDAH, o autismo. Agora tudo é TDAH. Tudo... Não é que tudo. É que antigamente se dizia, ele é diferente, ele é agitado. Não se tinha o nome. Hoje se tem nome aos bois. Hoje sabe que uma criança excessivamente agitada é um TDAH. E que bom que tem nome, porque isso nos proporciona o tratamento correto. Nossa. Né? Inclusive, eu fiquei pensando, inclusive, sobre isso nos anos 90, né? Não era super diagnosticado o autismo. Aquele lá só atrapalha, aquele lá é louquinho, aquele lá incomoda na aula, vai estar sempre na diretoria. Gente, que a gente evoluiu, hoje, né? Coisa boa. Eu penso em alguns colegas, algumas situações que hoje, assim, com o conhecimento que a gente tem, muitas coisas fazem sentido, né? Muitas. Eu vejo hoje na sala do meu filho, tem um autista e todas as crianças sabem lidar com esse autista. Mas, claro, com gestão, né, da escola, tudo. E dos pais também, né, que dizem, aquele teu colega tem isso. E eles respeitam de uma maneira... quando ele estava no infantil, gente, imagina, com 5, 6 anos, tinha um que tinha síndrome de Down. E a escola conseguiu também, além de conversar com os pais, conseguiu treinar, pelo menos explicar às crianças que ele era diferente. E nas crianças era tão bonitinho, eu chegava às vezes mais cedo para ver, 5, 6 anos, faziam as brincadeiras para ele, sabe? Tipo, eles já coisas que eles não tratavam, sei lá, ele como se ele fosse com menos idade, porque mentalmente, e brincavam com ele. Então, é tão legal essa questão da inclusão, de fazer a outra criança, a outra pessoa saber o jeito de lidar com aquela outra, o respeito, sabe? Isso que a Milena está trazendo, o que me vem, assim, quando a gente fala da questão da mulher, da questão do autista, da questão do negro, de 1000 questões que a gente pode levantar aqui, a gente está falando de diferenças. E a gente está falando de diversidade. E daí, quando tu traz isso, que a escola fez uma gestão, falou com os pais, capacitou essas crianças a lidar com isso, é aprendizado. E a gente não pode ignorar que adulto também precisa de aprendizado. Não tem matemática. Por isso que, assim, eu sou contra a cultura de cancelamento, contra patrulhamento, porque não tem, a pessoa teve toda uma vivência que levou ela àquelas convicções, àqueles comportamentos. Não é porque disseram que é diferente que eu vou acreditar que é diferente. Alguém tem que me aproximar disso, me fazer entender, informar, vezes, né? me capacitar. Então, acho que a gente também tem que ser muito tolerante nessas construções, assim, né? E, claro, depois, foi explicado, mostrado, bom, aí é outra história, outra discussão. Mas a oportunidade de um aprendizado maduro e de sociedade, porque a gente sempre olha com crítica, dependendo do contexto social que a gente tem. Há um tempo atrás, aconteceria isso e talvez todos nos dissessem, ok, é assim mesmo. O nosso lugar é esse. Então, aí não há discussão. Né? Ou é estranho, porque é estranho, e não há discussão. Então, a partir do momento que a gente se instrui, que o contexto social muda e a gente quer outras coisas, bom, aí o discurso fica anacrônico e daí acho que tem que ter essa discussão. Aí, quando falou de trabalhar 12 horas para ser alguém, eu acho que a discussão começa em ser alguém, né? O que é ser alguém? É verdade. Ser alguém é SSO, talvez eu tenha que trabalhar 12 horas, talvez 14, talvez 20. Porque eu já trabalhei muitas horas quando eu queria conquistar um lugar X. Então, você quer fazer isso, é uma oportunidade. Exatamente. É uma escravidão danada. Mas é uma oportunidade para fazer isso, quer. Quer a oportunidade de fazer isso, quer. Bom, mas eu queria aquilo ali. Tu escolheu também estar ali no front. Então, assim, eu acho que realmente não é todo mundo que trabalhando 40 horas vai se diferenciar no mercado. Hoje... Não vou fantasiar aqui e dizer assim, se tu trabalhar só o que te é dado, tu vai te diferenciar.
Então, assim, eu acho que às vezes vem assim... Porque eu fiquei lembrando dos discursos do Elon Musk também, que uma diretora que se demitiu depois, na época, logo que ele comprou o Twitter, as pessoas trabalhavam milhares de horas e ele fala abertamente sobre isso. É o mínimo que eu espero de vocês é que morram trabalhando. E ela postou uma foto do colchonete no chão. Eu já dormi em ambiente de trabalho também. Levei meu colchonete. Então, assim, entre o querer... Eu dormia no carro. Entre o que é tu ser submetido a isso e entre o que é o workaholic. O workaholic vai levar ao adoecimento. A diferença é essa. Se tiver satisfação e for escolha... Tu vai trabalhar tanto quanto aquele workaholic, mas não vai gerar adoecimento. Tu tá gerando energia pra ti, tu tá bem e tal. E tu vai dar um jeito nesse negócio. Não, e tu falou, assim, muito uma bom. Coisa... tem gente que, claro, trabalhando 40 horas não vai... Mas ok, talvez o que a pessoa queira, né? Alguém. Eu notei quando falou, o ser alguém. Que ser é esse que eu quero? Eu quero todos os dias levantar... ter a minha renda gerada, mas a minha foco de vida, eu ser alguém, é estar em casa com meus filhos. Inclusive, muda de geração para geração também. Não, eu, quando tinha 20 anos, seria essa. Eu também, eu queria ser uma CEO também com 20 anos. Eu já. De indivíduo para indivíduo, talvez seja 3 gerações à frente, Y, Z, F, H, mas esse cara quer trabalhar 12 horas para ser um CEO. Ok. O problema é justamente tu achar que tu achar não. Tu estar num ambiente de trabalho que tu precisa trabalhar 12 horas, porque senão tu vai perder o teu lugar. Tu vai sofrer assédio, vai acontecer alguma coisa. A cultura organizacional. Quando se fala de organização, existe uma cultura organizacional. Hoje a gente está vivendo um momento que tem muito o que se chama de turnover. As pessoas pedindo demissão. É a primeira vez o Ministério do Trabalho fez pesquisa para entender por que as pessoas estão pedindo demissão sem estarem perdendo seus empregos. A gente não vive pleno emprego. Está faltando trabalho também. Emprego, na verdade, né? Não trabalho. Mas o Ministério do Trabalho foi perguntar o que está acontecendo. Às vezes é porque tem um salário melhor, às vezes entra a questão de saúde mental. Então, a gente mudou a mentalidade do trabalho como um valor que eu aceito qualquer coisa. Esta geração não está aceitando qualquer coisa. Não está, né? E é essa movimentação, acredito eu, que essa movimentação é que vai levar a mudança de cultura organizacional. Exato. Hoje a gente vê as empresas contratando consultorias, correndo atrás de gente que vai capacitar esses ambientes para poder seguir, senão a empresa vai sucumbir. Porque as pessoas estão saindo para esses lugares onde se sentem respeitadas, onde se sentem parte, às vezes ganhando menos. Claro. Eu acho que todo mundo aqui conhece alguém também, né? Que foi por um lado, assim, de empreender, de escolher outro emprego que ganha menos, mas que tem um tempo, né, daqui a pouco para estar com os filhos, com a família, sozinha, que seja, né? Mas que tem mais tempo. E eu acho, sabe, que pensando em toda essa história, e isso que tu falou também, as empresas estão indo atrás, procuram consultorias, procuram humanizar um pouco mais, principalmente às vezes as grandes empresas, né? Que eu acho que é um pouco mais difícil fazer esse trabalho. Mas, assim, como essa geração de coaches, assim, de sabe tudo que a gente tem, de pessoas que... Porque, ok, talvez a história dele, ele fez grandes feitos. Mas, assim, não é porque ele conseguiu, eu acho que isso é uma coisa que confunde um pouco a cabeça das pessoas. Não é porque ele conseguiu, a gente não sabe exatamente qual era a condição dele, né? Qual foi a rede de apoio que ele teve para isso ou não. Qual era a situação, a criação. Ele criou lá era um aplicativo que foi uma coisa revolucionária na época. Então, assim, não é todo dia que tu vai sentar, agora eu vou trabalhar 14 horas por dia e eu vou criar uma coisa revolucionária e vou ficar bilionária aos 25 anos. Que é o que, né? Eu acho que às vezes essa falta de empatia mesmo. Eu já trabalhei com pessoas que eu considero que eram pessoas extremamente inteligentes, rápidas, excelentes gestores, com dificuldade de habilidade social. E a sensação que eu tinha era essa. Eu olhava aquela pessoa e disse, cara, ele realmente, o que ele está fazendo é a visão correta. É a decisão correta. Dita de péssima forma. Então, comunicação, assim, né? E às vezes, assim, por tu não entender que a tua velocidade particular, talvez a tua genialidade não vai poder se replicar naquele ambiente. E eu acho que é difícil. Tu vai lidar com uma equipe que não tá aquém das tuas habilidades. Então, ou tu vai capacitar essas pessoas para subir, ou tu vai achar... Porque eu vejo, às vezes eu olho as falas do Elon Musk e eu acho que é nesse sentido. Bom, o cara é um gênio. O que ele faz, ninguém fez. Mas, só que daí tu vai querer que todo mundo que vai dar um curso, igual, né? Vai cobrar 20 vezes de R$200 no curso dele e todos nós vamos criar um carro elétrico, sabe? Não passe pelo que eu passei, eu vou te ajudar. Tu entende? Mas eu acho que é isso que é justamente, assim, sobre essa coisa de essas pessoas que viram...
Ai, eu Gurus. Gurus, muito obrigada. Gurus de tudo, e parece que daí entende tudo, porque daí eu fico pensando na empresa, ou às vezes acontece muito essas palestras muito caras de eventos maiores, né, que reúnem várias empresas menores, empresas maiores, que tu vai lá porque tu realmente quer absorver um conhecimento, sabe? E levar alguma coisa pra tua empresa. Daí tu ouve que o teu funcionário tem que trabalhar 80 horas, que tu não aceita menos que isso, que mulheres... Que muitas vezes fizeram isso. Exato, exato. Uma mulher, que era guru, assim, e daí numa fala que eu tava ouvindo uma entrevista não foi pejorativa, mas é porque muitos até se autodefinem assim. Como guru, Não, mas assim, é que realmente está ali levando outras pessoas, conduzindo outras pessoas em seus processos e vendendo processos. Mas que ela usou uma expressão que eu acho que é verdadeira, que é: todo mundo quer o meu caminho, mas nem todo mundo quer o meu sapato. Então, assim, só ela sabe onde o sapato aperta. E as escolhas que fez para chegar naquele caminho. Eu tenho isso, eu tenho essa fortuna, eu tenho esse espaço. O que eu abdiquei, o que eu abri mão, o que eu sacrifiquei da minha vida para ter isso aqui. Então, tem gente que realmente compra o curso lá e só quer o resultado. Mas não isso na vida geral, pra né? Tudo, pra qualquer coisa. Na vida geral, as pessoas olham... E daí a culpa não é do guru, né? Exatamente. Não, e de repente esse guru, isso que tu tá falando, esse guru... hoje eu estou nesse patamar, mas olha toda a minha vida, tu quer isso, na hora as pessoas se emocionam, mas depois no primeiro passo já desistem, que é 98%, deve ser, tô chutando 98%, né? Mas eu só que foi lá no início da conversa, mas eu queria puxar uma coisa que me marcou também já, por exemplo... acho que foi o Osho que falou, mas que é muito mais difícil a gente conseguir ter uma vida simples, né? Muito mais difícil do que essa que a gente busca tanto. E também outra situação que eu li, assim, que as pessoas passam a vida enlouquecidas para ter esse lugar, esse patamar, para no final da vida poder ter essa vida simples que elas podiam ter desde o início. Então parece que a gente vive essa luta mental, sabe? O tempo todo. Eu quero ter aquilo, mas eu também quero viver em paz. Aí que vem a nossa sabedoria, que falta muito, assim, né? Essa é uma mistura de sabedoria com espiritualidade, da gente saber o que a gente realmente quer para nossa vida, sabe? Eu quero aquele status, mas tu tem noção que para ter aquele status, tudo que tu tem que viver e abrir mão até mentalmente, sabe? Vale a pena... Sacrifício, né? Vale a pena eu estar sempre mal, estressada em casa, e daqui a pouco, se tem família ou não, né? Eu levando isso para minha família, e depois, quando meus filhos forem grandes, estarem... se tratando daqui a pouco porque sentiram a falta, eu estava sempre também, eu tô falando tanto homem quanto mulher, né? Sempre estressado, não vi vários eu já ouvi falar isso, né? Não vi meus filhos crescerem. E também saber que não tem perfeição, né? Talvez tu vá ficar o dia inteiro dentro de casa. E os teus filhos talvez precisem de tratamento e acompanhamento depois. E talvez tu fique teu tempo fora. Então, é muito particular essas relações e o equilíbrio que se faz de uma vida satisfatória, né? Exatamente, é muito... Então, eu acho que o que a gente traz, assim, a principal discussão que essa fala do empresário falando sobre, né? Porque para mim nem é a pior fala, o Deus me livre de mulher CEO, porque ele não quer casar com uma. Mas toda a construção que ele fez para embasar, né? Em termos de masculinização, em termos de melhor lugar de energia feminina, que isso ele foi afastado, vai parar para refletir, espero que aprenda, porque é isso, acredito muito na capacitação e no aprendizado continuado. Mas a gente não aceitar facilmente, pelo menos botar um ponto de interrogação de que mulher pensa e age desse jeito, está determinada, não é nem predisposição, determinada a fazer certas coisas, e os homens pensam e agem, estão determinados a fazer isso. Quando tem tudo a ver com contexto. Daí eu vou meter o meu livrinho aqui. Adoramos essa parte do Exatamente. livro. Porque eu ainda estou na metade da leitura, que eu estou lendo ele muito vagarosamente, mas que o livro da Gina Ripon, é o primeiro livro dela que não é científico, ela é uma professora pesquisadora europeia, trabalha com autistas, com desenvolvimento de transtornos de neurodesenvolvimento, e
tem trabalhado para promover mais espaço para as mulheres na ciência, né? Então, que também ainda era muito restrito. A gente está hoje em dia conhecendo nomes que não foram valorizados na história da ciência, mas enfim, isso é outra conversa. Aí a Gina Rippon, então, fez esse livro, O Gênero e os Nossos Cérebros. Como a neurociência acabou com o mito de um cérebro feminino e masculino. Que é uma coisa muito recente, assim, que se consegue avaliar hoje. Neuroplasticidade. Eu, quando estava no colégio, ainda se estudava. Neurônio que morreu, está morto, não recupera. Hoje em dia já sabe que tem neurogênese, tu consegue recuperar, se faz outros caminhos. Então, ela coloca em questão até o tipo de estudo que é divulgado, mostrando, o estudo de imagem mostra que o cérebro feminino faz isso e o cérebro masculino faz aquilo. Dela assim, mas quantos outros estudos mostram, estou pegando assim uma questão que ela levantou, mostram que que os resultados eram similares e acabaram não tendo divulgação midiática mesmo, porque daí não tem graça, né? Assim, está mostrando que é igual, não vira manchete. Então, que ela disse que não se dá atenção para ir para os estudos similares. Havendo mais similaridades, não que não haja diferença, mas mais similaridades do que diversidades. E daí o que ela está falando? O cérebro e tem a ver com neuroplasticidade, se desenvolve conforme as tarefas, conforme o uso. Então, se eu preciso ser multitarefa, eu vou ativar diferentes áreas para atender isso. E se eu uso, se dá muito carrinho para os meninos, bom, talvez desenvolvam uma questão de senso de localização, porque ele brincou muito com direção, direita, esquerda, sobe e desce. E daí eu peguei um trechinho, então, para não ficar só na minha fala aqui, que ela diz o seguinte: compreender qualquer tipo de diferença entre cérebros de diferentes pessoas implica a necessidade de saber mais do que idade e sexo. Precisaremos considerar que experiências de toda uma vida foram incorporadas a esses cérebros. Ela fala sobre a questão de alguns testes 3D e daí diz, o cérebro reflete a vida que teve. Não é só o sexo de quem o possui. E mais adiante ela coloca, saber mais sobre a interação do cérebro com o mundo significa que precisamos prestar mais atenção ao que está neste mundo. Então, sempre vai ter o contexto. Os homens e mulheres, basicamente, biologicamente, não mudaram tanto nas últimas décadas. Mas mudou o contexto. E daí a gente estranha certas coisas, né? Claro. É verdade. Daqui a pouco, as crianças hoje que nós estamos criando já vão estar em outro contexto, né? Já vão trazer tem pensamentos da nossa época e posicionamentos que para uma criança mesmo pequena, hoje em dia já não faz o menor sentido, né? Porque eles já crescem com uma situação, um contexto completamente diferente, né? Com tudo isso. Mas fazer um habeas corpus preventivo de que eu posso querer mudar de ideia sobre tudo que eu disse. Mas coisa boa, né? Mas coisa boa que a gente muda de ideia. Exatamente. Ninguém nasce. E assim, mais do que isso, sabe? É que nem ele. Ele tá tendo uma chance gigantesca de se desconstruir. Se ele não teve até agora, o que eu acho bem, bem complicado. Ele tá tendo esse momento e aproveitar essa oportunidade, porque ninguém nasce desconstruído, sabe? As nossas gerações, principalmente, que são gerações de muita mudança, a gente não nasce desconstruído. E tem uma coisa que ele fala no final que é um absurdo, e é um absurdo tão repetido, porque eu acho que as pessoas, às vezes, quando tu ouve alguém falar uma coisa, enfim, como uma verdade absoluta, e tu não tem um conhecimento, às vezes, tu dá uma jogadinha no Google, já vai te responder, porque essa história que começou a degringolar desde que o movimento feminista exigiu a mudança, a inversão de papéis. Não, gente, o movimento feminista nunca exigiu a inversão de papel nenhum. A única coisa que o movimento feminista exigiu em todas as épocas e continua exigindo é a igualdade. É isso, tu ter equidade. Equidade, exatamente. Nem a igualdade. Exatamente, a equidade fica como diferente. Exatamente, fica perfeito. Porque é isso, só que ainda se repete muita coisa, muita frase pronta, sabe? Que não é verdade, sabe? Que às vezes só mostra, um cara envolvido na educação, dá palestra de 70 pau e tá falando uma besteira, uma ignorância, sabe? No sentido real da palavra, de ser ignorante. Se a gente for... Eu adoro ver filme antigo, né? Tem um filme chamado A Esposa. O nome do... Eu até estava tentando procurar aqui para ser mais específica, mas o filme A Esposa, antigo, que mostra, por exemplo, o marido
Os dois eram escritores, né? Mas naquela época a mulher não podia se mostrar uma grande... Não podia mesmo, sabe? Todos os outros homens escritores iriam abafar o caso, que foi o que aconteceu com ela. Então, ele era um escritor que ganhou o prêmio Nobel, né? Do livro lá, mundial. Mas quem escrevia dentro de casa bem quietinha era ela para ele. E tem vários outros filmes que são histórias reais que eu já vi também, que parece que a mulher só está em casa, mas a base toda, até profissional, é da mulher. Inclusive a questão mental, puxando, né, Bruna? Puxando o Setembro Amarelo, que a gente está gravando ainda em setembro, né? O nosso último programa de setembro. A maioria das mulheres ainda conseguem ser o equilíbrio emocional do homem também, né? Então, será que aquele homem estaria naquela posição se ele fosse sozinho? Né? É o trabalho invisível, que nem o trabalho de casa. Mas que todo dia a mesma coisa, ninguém vê, ninguém elogia. Apoio, né? Às vezes. Exato, então, se a gente for resgatar as histórias, né, até das nossas vós, né, a minha mãe sempre trabalhou, então eu não diria da minha mãe trabalhou tanto quanto meu pai, igual, mas a mulher sempre foi essa base emocional do homem para ele conseguir estar nesse patamar, ou até profissional, fazendo muita coisa. Eu conheço até de gente da mesma geração que eu, que por muito tempo a mulher que foi a base profissional da família. Não, até profissional do homem, né? Do marido dela. Né? Assim, porque não necessariamente a mulher é a base emocional. Isso é um fardo, às vezes, tu achar que também tem que ser a parte, o equilíbrio emocional, porque daí a gente vai muito próximo até do que ele está dizendo aqui, de ser essa base do lar. Não, assim, foi. Não acho que hoje tem... Não, bem pelo contrário, não acho que tem que ser. Mas foi por muito tempo. Muitas vezes se espera isso, né? Sim, que a mulher tenha que ser. Que seja, mas muitas vezes não é. Porque não vou achar que só existem mulheres desequilibradas no meu tempo. Então, você deve ter a vida em todos os tempos. Então, também a gente acaba fazendo recortes que nos aprisionam também nesse lugar, né? E eu só acho justo que a gente traga o que ele disse também depois. Sim. Que ele falou: ontem eu errei feio num texto no Instagram, quero reconhecer o erro, pedir desculpas. Muitas mulheres se sentiram machucadas pelas minhas palavras, eu estou profundamente chateado por ter magoado essas pessoas. Ele deu todo o contexto das mulheres que trabalham com ele, da sócia e tudo mais. E mais adiante diz que fui infeliz no meu texto ao dizer qual tipo de mulher eu gostaria para a minha vida e acabei tocando em pontos sensíveis, usando palavras que não deveria. Então, assim, a reflexão começou. Já é eu acho não, e a gente só tem que ver se isso... Porque tem alguns que não voltam atrás. Não, ele voltou atrás, o que já é exatamente, Sabrina, hoje, no mundo que a gente vive, o voltar atrás já é um grande feito. Mas, assim, agora a gente tem que ver, sabe? O que ele vai fazer pra mostrar que ele não pensa assim mesmo, sabe? Ele é um empresário. E outra coisa, eu fico muito feliz que doa, às vezes, no bolso, sabe? Seja, às vezes, quando uma mulher entra com um processo contra alguma coisa assim, seja perdendo um cargo, sabe? Porque, infelizmente, muita gente só aprende quando sente uma dor. Não digo física, né? Não tô falando de agressão, mas uma dor financeira, né? Ou perder um cargo que gostava. E eu acho que, infelizmente, às vezes a gente precisa ir por esse lado, assim, que é um pouco mais complicado, mas é o que a gente tá vendo que vai funcionar. E eu queria aproveitar também para indicar um filme, então, que é As Sufragistas. Eu não sei se vocês já viram. Ele já assistiu? Eu também. Ele é muito bom. É de 2015, se não me engano. E ele conta a história do sufrágio, né, na Inglaterra. Então, são... final de 1800 agora, não lembro bem a data, mas são as mulheres se reunindo para pedir o direito ao voto, né? E no final do filme, a história é muito legal mesmo, e no final do filme tem uma lista de todos os lugares do mundo e os anos que o voto feminino foi aceito, né?
e tu fica chocada. Mas chocada é do Brasil, que é 1930, 32. Mas acho que o Canadá, se não me engano, foi 60, Quebec, ali, uma coisa assim. Gente, e um país super desenvolvido, né? A gente não tá falando, sabe? Pegar o nosso contexto aqui, é muito recente. É muito recente. Muito recente. Por isso que ainda tem falas desse tipo, né? Eu não fico muito em cima do castigo dele. Eu quero mais que ele seja feliz também. Mas eu acho que é essa a provocação que se faz. Se permitir discutir essas coisas, se questionar esses termos de estar num cargo, tem a ver com masculinização. Acho que acontece... E às vezes uma mulher ter mais empatia com a postura masculina do que com a feminina. Então, tem uma série de coisas que é pra gente, como mulher também, se questionar a maneira como a gente olha esses lugares, né? Claro. Mas, assim, de verdade, eu realmente, assim, eu não quero ser essa pessoa, mas eu quero ver o que ele vai fazer, entendeu? Pra mim não serve esse pedido de desculpa muito bonito, tá começando muito bem, mas agora eu quero ver o que mais tu vai fazer. Até porque eu acho que a gente tá num momento que a gente tem que pegar as pessoas, por exemplo, e hoje, daí a gente volta e faz fecha tudo, né, com o que a gente tava falando antes, que é essa coisa de todo mundo acha que faz um viés de educador quando vai para sua rede social, para a internet vender um curso, quando vai fazer uma palestra, quando tem milhares de seguidores, a gente tá, querendo ou não, dando exemplo, sabe? Seja pro bem, seja pro mal. Influencia, né? Mesmo que seja uma microbolha. Exatamente. Todo mundo influencia. Um exemplo vale mais que mil palavras. Todo mundo mesmo, Bruna. É tipo, tu que tem tantos seguidores, a pessoa que tem 200 seguidores. Tu vai ter ali aquela rede comunidade confia em mim e gosta do que tá vendo ali, eu vou influenciar ela. E a maturidade para estar na rede social. Tem coisas que eu fico lá dizendo para minhas filhas. Tem coisas que são publicáveis. Tem coisas que são impublicáveis, porque a gente não é anjo. Mas tem coisas que tu vai... por que tu vai publicar isso? Não é... Tu não tá com... Não é conversa de botequim, não é o teu grupinho de amigos que acessa. É o teu grupo que tu enxerga listado, mas com potencial de um alcance muito maior. Exato. Então tem coisas que é conversa de botequim, que a conversa tu vai ter com o teu melhor amigo, que a conversa tu vai ter só com o teu parceiro, com a tua parceira. Então tem coisas que não é publicar. Mas qualquer coisa que a gente... Qualquer coisa que a gente grave, mande pra uma pessoa, pode viralizar, né? Sim. Não importa se tu tem 2 seguidores, pode viralizar. Tem certas coisas que a gente só fala pessoalmente, sabe? E eu vou dizer, porque é isso, entendeu? A gente tem pensamentos que às vezes a gente sabe que eles não são os mais corretos, a gente tem opiniões, só que daí às vezes tu ficar com aquilo na tua cabeça ou tu dividir com alguém que tu tem muito... Agora... O que tu tá pensando? Parece que o rapaz não tem amigos, né? Não tem amigos pra alguém. É verdade, me boa. Amigo, tu não tem amigos. Uma amizade de confiança aí. Educação pra nós, assim, eu acho que é tudo muito reflexo, assim, a gente aprender a lidar com isso aqui, assim, isso é uma arma que tu tem na mão, a favor ou contra. Não, e a gente teve que aprender é o uso, né? Todo mundo fala internet, problema é rede social. Não é problema, é quem tá usando, quem tá operando aquilo ali, né? Mas, gente, eu sei que se deixar, a gente continua mais uma hora, pelo menos. Mas, infelizmente, o programa de hoje tá chegando ao fim. Não esquece de nos seguir nas redes sociais também. Você que perdeu o início do programa, né? Acabou vendo só agora, quer assistir os programas anteriores no YouTube da Ubra TV, tem tudinho pra tu conferir por lá. E domingo que vem, a partir das 8, a gente tá de volta. É isso, gurias? É isso. Então tá. Excelente final de domingo pra vocês. Beijo.